Beleza, agora está gravando. Bom dia a todas. Todos não vieram, só as todas. Então, só para situar, porque como vai ficar gravado, meu nome é João César, sou professor de psicologia da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Essa aqui é uma aula da disciplina de Clínicas do Trabalho, sexto período da PUC Minas, Campus São Gabriel. E nós estamos na disciplina Clínicas do Trabalho. Nós estamos recebendo hoje a psicóloga Kênia Santana. É psicóloga, é mestre em psicologia pelo programa de pós-graduação da PUC Minas e defendeu a dissertação de mestrado utilizando a clínica da atividade na análise da atividade dos jardineiros em Inhotim. Eu tive a honra de participar da banca, né? Vi um trabalho muito, muito bonito, muito bem feito, e agradeço a Kênia a disponibilidade para compartilhar a experiência dela com a clínica da atividade. O objetivo dessa conversa nossa aqui, como eu te disse, é compartilhar mesmo uma perspectiva prática de uso da clínica da atividade, né? Eu vou deixar para você se apresentar, para você falar suas notas curriculares, mas não sem, de antemão, te agradecer a disponibilidade, né? Parceria sempre aí com a gente. Kênia é membro participante do nosso grupo de pesquisa, Psicologia, Trabalho e Processos Psicossociais, o PSITRAP, e é sempre uma alegria poder contar com você, Kenny. Tá? Então, te passo a palavra e, posteriormente, a gente te manda o certificado, o link da gravação, tudo direitinho. Tá bom? Muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço, João, mais uma vez, né, esse convite. E de antemão, já te parabenizo pelos Dias dos Professores, também, que foi ontem. E eu fico muito feliz todas as vezes que sou convidada para poder falar da minha pesquisa, né, para poder compartilhar um pouco como que nós conduzimos, do que foi feito, né, e eu fico muito feliz por todo momento, né, toda essa oportunidade de troca que a gente tem é sempre muito enriquecedor. Tá bom? Muito obrigada. Eu vou começar a compartilhar minha tela, tá, pessoal? Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Aparecendo, beleza. Então, mais uma vez, bom dia, João. Bom dia a todas, né? Hoje nós só temos mulheres aí na sala. O professor João já me apresentou, né, como participante do PSITRAP, né? Fui orientada pelo professor Cadu durante o mestrado e também fui bolsista pela CAPES. A minha pesquisa, ela se intitulou Cultivar o Trabalho de Quem Cultiva, uma análise psicológica da atividade de jardineiros e jardineiras de um museu em Minas Gerais. Então, antes da gente entrar propriamente dita, né, na apresentação, só tem duas informações que eu acho que são relevantes, né, de passar para vocês, é que eu vou utilizar o gênero gramatical masculino em toda a apresentação. Porém, na pesquisa, né, nós tivemos quase que metade das participantes eram mulheres, eram jardineiras. Então, mas eu vou utilizar o gênero gramatical masculino só por uma questão do tempo mesmo, tá? Uma outra informação muito relevante é quanto a todos os nomes que vocês, né, que forem citados aqui, que vocês verem, são nomes fictícios também, para a gente manter o sigilo de todas as pessoas que participaram, tá? Eu vou falar um pouquinho em relação ao contexto da pesquisa também, para que vocês tenham um pouco de noção do como que ocorreu, né? Como que se deu a ideia da pesquisa. Como o João, né, já disse, a minha graduação e mestrado é em psicologia. E bem no início da minha graduação, né, eu comecei a ter esse interesse maior pela psicologia do trabalho. Assim que eu tive contato, né, com a parte da psicologia do trabalho,
Eu sempre tive esse olhar voltado para discussões relacionadas à centralidade do trabalho e tudo mais. Nesse mesmo momento, eu tive a oportunidade de começar um estágio na área do RH, com toda a parte da psicologia organizacional, nessa instituição museológica, né, que eu trabalho até hoje. E desde então, eu sempre pratico todo o meu trabalho no RH, sempre foi pautado, né, por essa perspectiva crítica da psicologia do trabalho, mesmo desenvolvendo atividades relacionadas à psicologia organizacional, né? E foi mais ou menos no período que vocês estão hoje, foi no sexto período que eu também tive contato pela primeira vez com as clínicas do trabalho e com a clínica da atividade, né, especificamente, e como eu estava num contexto, né, de estagiária de RH, e eu me deparava muitas vezes com situações, né, e com falas que levavam a uma individualização, né, dos trabalhadores, e uma culpabilização dos trabalhadores, né, quando eu chego ali e tenho acesso a algumas questões relacionadas à clínica da atividade, né? Esse olhar para o trabalho para a gente poder cuidar das pessoas, né? Isso realmente me chamou muito a atenção e foi aí que eu fui pesquisar mais sobre a clínica da atividade, né? E por já ter, né, esse apreço e essa vontade, né, e esse olhar sempre crítico, né, na minha atuação na área do RH, foi no finalzinho de 2020, quando assim que a gente voltou do período pandêmico, né, a gente ficou alguns meses em home office, a nossa área de RH teve uma demanda de contratações, de um aumento de quadro para a equipe da jardinagem, né? Nesse momento, a gente começou a perceber que, à medida que nós conseguíamos contratar as pessoas, elas acabavam saindo. E aí nós identificamos também que tinham algumas pessoas que já estavam naquela área há mais tempo e que elas também começaram a, né, pedir demissão. E no momento em que elas conversavam com a gente, né, na entrevista de desligamento, sempre tinha uma questão relacionada ao trabalho, muitas vezes estar pesado ou ser muito pesado, né? E como isso poderia estar relacionado com a fragilização desse coletivo, né? A gente desenvolveu a pesquisa como uma forma de contribuir, né, para a transformação dos cotidianos de trabalho e o desenvolvimento, né, do gênero profissional desses jardineiros, né? Foi isso que nós buscamos com a nossa pesquisa. O objetivo principal foi analisar a atividade dos jardineiros desse museu, né, por meio da coanálise do trabalho, visando subsidiar melhorias em suas condições laborais e de saúde. E como objetivos específicos, nós tivemos analisar os sentidos do trabalho para esses jardineiros, estudar as formas de gestão e organização do trabalho e seus efeitos sobre a atividade dos profissionais, e investigar como que se configura o real da atividade, né, e fomentar o desenvolvimento dessa atividade. Então, nós desenvolvemos uma pesquisa e intervenção que foi ancorada na clínica da atividade, mas com a oficina de fotos como método, né? A oficina de fotos é um método em que os próprios trabalhadores eles se colocam como protagonistas nessa coanálise. Então,
Eles produzem fotografias sobre situações de trabalho e analisam essas fotografias, né, como uma forma de fortalecer mesmo esse coletivo. E como que foi o nosso processo, né? Como que foi a parte de campo da pesquisa? O primeiro passo foi a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da PUC, né? E assim que nós tivemos a aprovação no CEP, nós também submetemos a COEP, que é a Comissão de Ética em Pesquisa da própria organização. Assim que nós também tivemos essa aprovação, nós entramos em contato com as lideranças, né, e nós apresentamos o projeto de pesquisa às lideranças. E nesse contexto, né, nessa reunião que nós tivemos, eles aprovaram o projeto, né, o desenvolvimento da pesquisa, porém, eles sugeriram que nós definíssemos os temas que seriam fotografados, né? Então, nós escolhemos, nós definimos que seriam as fotografias, seriam sobre os sentidos que eles atribuíam ao trabalho, sobre situações positivas que eles vivenciavam no trabalho e sobre situações difíceis que eles também vivenciavam no trabalho. Assim que nós tivemos a aprovação das lideranças, nós a apresentamos aos trabalhadores no momento de uma reunião que a equipe de segurança do trabalho realiza, que é o DDS, né, o Diálogo Diário de Segurança. E nesse momento nós tivemos 19 pessoas interessadas e foram 19 pessoas, né, participantes ao longo dessa pesquisa. Um grupo bem diverso, então nós tivemos 10 homens e 9 mulheres, tinham pessoas que estavam admitidas há 15 dias e pessoas que já estavam lá há 18 anos, né? E devido ao número, né, de pessoas, essas 19 pessoas, como nós não conseguiríamos tirar todas as pessoas de área no mesmo momento para a realização das sessões, nós tivemos que dividi-las em 2 subgrupos, sendo um subgrupo 1, em que tinham pessoas que ocupavam o cargo de jardineiro, assistente de manutenção e jardinagem e de auxiliar de florista, e um subgrupo 2, com 9 auxiliares de jardinagem. Bom, depois, com cada um desses grupos, nós realizamos 4 encontros, sendo eles o primeiro para poder formalizar a pesquisa. Então, foi um momento em que nós apresentamos eles fizeram as assinaturas dos termos, né, que eram necessários. Nós fizemos alguns combinados do que seria ou não permitido, né, fotografar, tiramos dúvidas, né. No segundo encontro, nós fizemos a primeira sessão de oficina de fotos. Então, eles apresentaram, discutiram e escolheram, né, analisaram as fotografias que representavam o sentido do trabalho. No próximo encontro, nós discutimos e eles escolheram, né, as fotografias que representavam as situações positivas vivenciadas por eles no trabalho. E o último encontro, em que eles apresentaram, analisaram as fotografias que representavam situações difíceis que eles enfrentavam no trabalho. Bom, no total foram 19 fotografias que eles escolheram para representar cada uma dessas sessões. E eu vou apresentar para vocês agora as fotografias. Bom, aqui vocês têm a primeira, as fotografias da primeira, do primeiro encontro, né?
que foi o grupo 1, e que representam os sentidos atribuídos por eles, né, ao trabalho. Aqui vocês conseguem ver que são 3 fotografias que representam uma parte, né, de cada atividade, de cada trabalho, atividade que eles desenvolvem. Aqui, nessa primeira fotografia, é o plantio. Nessa segunda fotografia, é o catamatim, né, que é uma parte de limpeza. E aqui é o que eles denominam como molhação, que é a parte da irrigação. E aqui a gente tem as 3 fotografias que o grupo 2 escolheu, né, para representarem os sentidos do trabalho, e do mesmo modo, é uma fotografia que representa o plantio, uma outra fotografia que representa esse catamatim, né? E aqui a gente tem uma outra fotografia dessa parte da molhação. Em relação às situações positivas que eles encontram, né, no trabalho, aqui a gente tem um dos arranjos, né, que é uma das partes também do trabalho deles. E aqui eles trouxeram muito da beleza do trabalho que eles desenvolvem, do relacionamento, né, interpessoal também, entre eles. Aqui a gente tem as fotografias, né, que o grupo 2 escolheu como situações positivas do trabalho, e aqui eles discutiram principalmente sobre o poder transformador, né, que o trabalho deles tem. Então, aqui vocês veem 3 fotografias distintas, mas que diz dessa transformação do ambiente, de outras questões também que o trabalho deles pode desenvolver. Aqui a gente tem 4 fotografias que representam as situações de dificuldades enfrentadas no trabalho pelo grupo 1. Aqui vocês conseguem ver, tem uma caixa de energia da CEMIG, logo aqui, né, do lado, vocês veem que tem um conduíte e está bem próximo às ferramentas, né? E isso aqui é o que eles encontravam muitas vezes quando estavam nessa parte do plantio. Aqui, eles têm 2 partes, né, que representam essa parte que eles chamam de molhação. Aqui vocês conseguem ver que ela está, né, bem pressionada aqui do lado de uma árvore para poder conseguir chegar aqui no registro, né, ligar a mangueira ao registro. E aqui vocês conseguem ver que a mangueira nem dá para ver até o final dela, né? E está bem enrolada, assim. E qual que é o problema maior? Essa mangueira, quando ela está cheia de água, ela chega a pesar até 50 quilos. E para que você consiga esvaziá-la, você precisa esticar ela toda, esperar a água sair, né? E é uma mangueira de 50 metros, então nem sempre eles têm tempo, né? Foi o que eles relataram, para poder tirar, esvaziar toda a mangueira. Então, muitas vezes eles precisavam fazer isso várias vezes ao dia, porque tinham pontos, dependendo das áreas, tem vários pontos, né? Tem vários registros, e muitas vezes tendo que fazer com a mangueira cheia de água mesmo. Aqui nessa última fotografia é de uma área que fica responsável por fazer os arranjos
Então, o trabalho dessas pessoas é justamente ir até algumas áreas e fazer a coleta de folhas, de flores, né? E em meio a esses lugares, eles, com das situações difíceis, né, que eles enfrentam, é a possibilidade de encontrar animais peçonhentos nessas áreas. Aqui, vocês conseguem visualizar que os problemas do grupo 2 e do grupo 1 são bem parecidos, né? Aqui, o grupo 2 escolheu essas 3 fotografias para representarem as situações de dificuldade enfrentadas por eles, e também trazendo a questão do registro da mangueira, e aqui também os fios que eles encontram em meio ao plantio. E aqui eu trago o que é, né, o trabalho, o que é o descrito, né, no trabalho deles, que é preparar e fertilizar a terra, plantar, irrigar, adubar, aplicar defensivos e corretivos, bem como manter e replantar jardins e vasos. E agora eu trago cada um deles, né, para poder falar um pouquinho sobre o trabalho. Então, primeiro a gente traz a Rosa, que à época era uma auxiliar de jardinagem há um ano, e que ela trouxe essa foto do plantio, né? Eu gosto de plantar, tanto que é a foto que eu escolhi, porque plantar dá trabalho, mas a gente sabe que vai acontecer depois. Todo o ciclo da vida, e essa mensagem passa também na questão do trabalho. A gente sai de casa e a gente sabe que é trabalhoso, né? Trabalho dá trabalho. Só que o que acontece é que o trabalho edifica e a gente vai colher os frutos. Muitas vezes, o fato da gente se sentir realizado, de saber que a gente pode pagar nossas contas com o nosso dinheiro, nosso salário, isso já dignifica a vida da gente. Além de trabalhar num lugar bonito, plantar é justamente isso, cada dia. A gente não vai plantar agora para colher depois. É um processo de paciência. Eu sei que vou precisar ter paciência também. Quando eu planto, me passa essa mensagem de esperança. E aqui a gente tem o gerânio, que estava como jardineiro há 1 ano e 6 meses, e aí ele vem falar sobre um outro olhar do plantio. Isso foi na recepção, mas acontece muito. O jardineiro está plantando ou cavando e encontra essas caixas de energia. Isso a gente não vê, entendeu? Se a gente ir cavando e não ver direito, pode até chegar no fio desse. Aí dá para ver o cano, mas muitas vezes a gente está muito rápido, a gente não vê. E na hora que a gente está trabalhando, a gente não vê quando a gente bate. Se a gente bate e corta um fio desse, já me falaram que esse fio tem bastante tensão. Mata a gente se a gente não vê. Não só a gente, como quem estiver do lado também, porque falam que é muito potente o choque. Então, é um risco que a gente corre se a gente não vê direito, se a gente não se informar. Muitas vezes, a gente tem que ligar para o encarregado, para ligar para o chefe da elétrica, para saber se tem o fio passando, para saber se está perto. A sorte aí foi que deu para ver a caixa. Aqui a gente tem a Margarida, que estava como auxiliar de jardinagem há um mês, falando sobre a molhação. Escolhi essa foto, primeiro, porque eu achei ela muito bonita. E segundo, porque até então eu não tinha feito a molhação durante um mês. Fiquei um mês catando matinho. Aí, agora eu consigo fazer a rastelação, catar matinho e a molhação. A molhação eu gostei mais. Escolhi a foto também porque eu sei que tudo aqui é importante.
catar matinho é importante, rastelar é importante, mas eu acho que a molhação é um dos principais, porque a rastelação, se eu não rastelar, eu sei que vai ficar feio e tal. Mas a molhação não. Se não tiver ninguém para molhar, eu acho que elas vão morrer, né? Enfim, é o que eu acho. E aí a Dália vem falar também de um outro ponto quanto à molhação. O que acontece? Mangueiras emendadas. Eles colocam aquele anel para segurar, às vezes tem visitantes, tem pessoas passando, você está daqui até a recepção, por exemplo. É uma distância bem grande. Aí você tem que voltar cá atrás para desenganchar ela da pedra. Tem que arrumar um jeito de encaixar a ponta em algum lugar para não escorregar e não molhar ninguém, para desenganchar ela da pedra. Aqueles anéis emendados de mangueira é terrível. E a distância de um ponto para o outro é para acabar. Porque às vezes, se tem subida, tem que enrolar aquele mangueirão de 50 metros para levar. Às vezes, o tempo é muito curto para que você faça uma, duas, três áreas. É muito curto o tempo até você esperar ela escorrer toda a água. E aqui a gente tem a Dália também trazendo o olhar dela sobre o catamatim, né, sobre a fotografia que ela apresentou. Dá para reconhecer esse lugarzinho, né, lá no laguinho, lá no Vereda. Então, eu fiz a limpeza da ilha, das ervinhas que tem dentro dele. Mulher nunca entrou lá para fazer isso. Aí eu falei, não, eu faço. E agora tá meio frio, escorrega dali, escorrega daqui, atola o pé, salta o negócio lá, mas foi um prazer tão grande. Fiz esse trabalho conversando com as plantinhas. Ô, Matinho, que você foi nascer aí, meu filho? Olha onde eu tô. Você podia ter nascido em outro lugarzinho. Então, vamos lá, vamos limpar a ilha. É um prazer muito grande. Eu sou suspeita para falar, sabe? Sem me emocionar, porque nasci da terra, amo esse mato, né? Já moro no mato. Então, para mim, é um orgulho muito grande, é um orgulho muito grande que sinto. É um amor grandioso. Eu faço tudo da melhor maneira possível para ficar cada vez mais linda. Não tem palavra que descreva. E após, né, a nossa análise, né, das fotografias, nós identificamos um contexto de orgulho, cuidado e exclusão. O orgulho que eles têm do que fazem, o cuidado que é direcionado aos colegas, às plantas e aos visitantes, porém, esse outro muitas vezes compreende o trabalho deles como algo sujo, mal cheiroso e até comparado a lixo. Nós identificamos também nas sessões, né, de oficina de fotos que discutiram as situações positivas no trabalho, há uma riqueza do gênero profissional. Enquanto que nas que apontavam sobre as situações difíceis no trabalho, nós identificamos como que a gestão e a organização do trabalho, né, impactam esse gênero profissional. Nesse sentido, né, principalmente a falta de mapeamento e sinalização das redes hidráulica, elétrica e telefônica faz com que eles estejam à mercê da sorte para enfrentar os seus cotidianos de trabalho. Então, são inúmeros os momentos em que essas questões impedem que essa atividade esteja desenvolvida em função do risco, né, que representa até a própria vida deles. Então, nesse contexto, a impotência e a frustração imperam, né, além do medo. E a gente identificou também que as sessões de oficina de fotos, né, possibilitaram um espaço
propício para o enfrentamento desse sentimento de desesperança, né? Em que um dos momentos eles disseram, não tem como a gente fazer nada não, né? E com isso, né, pode gerar essa ampliação do poder de agir. Afinal, essas situações retratadas por eles, elas poderão ser revistas e transformadas, né, a partir do olhar deles para o trabalho, né? Essa transformação da realidade, mesmo que nesse nível micropolítico, favorece, a gente identificou que favorece também esse movimento de combate à invisibilidade desse ofício, né, que está sempre ali à margem e que, ou como eles mesmos trouxeram em alguns momentos, vistos por muito como lixo do lixo, né? E esse é um movimento que proporciona, né, para que os trabalhadores se reconheçam nesse trabalho e aí promovendo a oportunidade de mostrarem que o trabalho deles vai muito além dessa sujeira apontada por algumas pessoas. Bom, isso. Obrigada. E eu fico aberta a questões, dúvidas, contribuições. Muito legal, Kenny. Primeiro, cumprir o ritual aqui. Você está ouvindo as palmas aí, né? Obrigado pela apresentação, muito rico, né? Como eu havia comentado. E abrindo as perguntas aí para quem quiser, eu só vou fazer a primeira, para dar tempo para o pessoal, quem quiser, né, fazer algum pedido, algum esclarecimento. Te perguntar o seguinte: nessa situação, se você observou, tem uma. Eu sei disso, que a gente já conversou disso várias vezes. Tem uma situação que eu acho que interessa muito para as alunas aqui, que é como conciliar a prática de recursos humanos. Você é uma profissional de recursos humanos, com histórico, e que é aquela coisa que o pessoal tem pânico, né? Fala assim, eu não quero ser psicólogo, não quero mexer com recursos humanos, não. E você consegue, numa empresa que é uma empresa privada, né? É uma empresa privada, é, desenvolver uma prática que oferece cuidado com os trabalhadores, que oferece uma perspectiva crítica, tem que ser dito isso, né? E que foge ao tradicional. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal, que eu acho que pode ser interessante, né? Na medida em que a ênfase da fala é sobre as práticas, né? Como é que é para uma profissional de recursos humanos ter a coragem e desenvolver efetivamente uma prática tão diferente? João, o primeiro ponto é que ainda que a gente, né, hoje é uma instituição privada, né, a gente ainda nós somos, né, o IUT é um museu e isso tem a ver com arte, tem a ver com cultura, né, hoje no RH a minha gerente é psicóloga, nós temos outras psicólogas também trabalhando em sub-áreas do RH, né? E eu acho que todas com esse olhar de cuidado, né? Então, eu acho que é nesse ponto, né? Acredito eu, se nós não estivéssemos num contexto parecido com esse, seria muito mais difícil e teria muito mais resistência, né, o desenvolvimento desse tipo de trabalho. Eu fico pensando porque é um desafio, na medida em que, inclusive, você estuda um grupo de trabalhadores, e é muito legal porque você oferece para os alunos a possibilidade de entender o que é o gênero profissional, né? Não são todos os trabalhadores daquela empresa, são pequenos coletivos que formam o gênero profissional. Mas ali tem um tensionamento do trabalho dessas trabalhadores, né, da jardinagem, com outros trabalhos. Porque quando falo no museu, a pessoa pensa assim, o jardim é
Por exemplo, aqui na PUC, o jardim é um espaço que está lá que não é usado. Importante aqui é o que acontece na sala de aula. O jardim é quase um, sei lá, um acessório. E Uhum. ali não, o jardim faz parte do museu, né? É isso Sim, mesmo? isso mesmo, João. O jardim ele tem esse diálogo até mesmo com as obras, né? Então, quem já veio, quem já conheceu o Inhotim, acaba vendo que tem algumas obras em meio ao jardim. Isso tudo é pensado pelos artistas, né, para poder as espécies que estão lá. Então, muitas vezes, não se pode mudar um canteiro do nada, sem realmente, em alguns contextos, procurar a equipe de curadoria para ver se dialoga realmente com essa questão da obra, né, com o que o artista queria passar. Então, aqui a gente tem esse diálogo, né, enquanto né, é uma instituição, museu, mas também o Jardim Botânico, né, e o único, né? Isso. E é o que faz ele ser tão fantástico, né? Uhum. Isso aí. Gente, quem quer fazer pergunta? Você quer vir falar daqui? Você está aí com o seu? Como é que você prefere? Então, deixa você se apresentar para você olhar para ela para te ver. Ei, tudo bem? Tudo Meu nome é bem? Juliana. Bom Deixa eu te dia, perguntar. Juliana, é um prazer. Então, eu fiquei com uma curiosidade, porque assim, né, quando a gente assiste uma pesquisa assim, a gente fica com mil ideias aqui, né, na cabeça. A primeira pergunta assim que surgiu essa ideia foi: como que é você fazer uma pesquisa dessa? Você pede uma autorização para o Inhotim? Porque outros trâmites aqui por trás da faculdade a gente meio que conhece, né? Mas assim, como é um lugar privado, como que funciona? Isso mesmo. O Inhotim, ele tem a sua própria comissão de ética em pesquisa. Então, por exemplo, nesse contexto, eu desenvolvi a pesquisa entre 2022 e 2024. Nesse contexto, no início do meu mestrado, eles estavam num período de alteração, né? E eles não estavam recebendo novas solicitações de pesquisa, né? Então, eu consegui desenvolver essa pesquisa porque eu trabalho aqui e aí eles abriram essa exceção para que eu pudesse fazer isso. Porém, agora, por exemplo, já tem novamente, já é possível desenvolver pesquisas dentro do Inhotim. E o primeiro passo é entrar em contato com aqui, né, com a organização, encaminhar o projeto para a COEP, que é essa Comissão de Ética em Pesquisa do próprio Inhotim, e é passado por uma avaliação, né? E dependendo da área. Aqui a gente tem várias áreas, então tem pessoas que pesquisam coisas relacionadas à curadoria artística, à curadoria botânica, ao nosso acervo, à área de educação. Então, à medida que a pessoa, dependendo da pesquisa, vai ser encaminhada para uma pessoa referência daquela área, para que tenha esse contato com o pesquisador. Então, atualmente é possível desenvolver, né? Somente no período em que eu desenvolvi, estava passando por esse processo de transição, então eles ficaram um período sem receber pesquisadores externos. Ah, ótimo, então, só para saber mesmo, isso aí foi uma curiosidade meio que dentro, meio à parte, né? Mas obrigada. Respondo. É isso aí. Não, vem. Isso aí, né? Então, essa pergunta é idiota, não? Eu vou falar. Pergunta de outra. Oi, tudo bem? Eu sou a Oi, bom Anália. dia. Eu não sei se Anália, Anália, isso. prazer. Eu não sei se eu entendi certo, mas o achado da sua pesquisa foi que buscar os sentidos ali daquelas tarefas foi o orgulho, o cuidado e a exclusão. Aí eu queria saber que quando você fala aqui, né, da transformação da realidade em um nível micropolítico, se no final da pesquisa você conversou com eles, deu um feedback, e como é que você notou, assim, dá um exemplo dessa
como é que fala? Dessa transformação da realidade nesse nível micropolítico. O que você viu neles, sabe? E se você viu lá no Jardim, se tem muita... Porque eu, olhando aqui de fora, que eu amo Inhotim, já fui lá umas 3 vezes, a questão do trabalho real e o trabalho prescrito, que eu vi que parece que bate muito nessa questão da jardinagem, mas quando, por exemplo, dessa questão de esticar a mangueira, que me chamou atenção, e às vezes está cavando e tem um ponto de energia ali. Eu falei assim, nossa, isso será que alguém, ao ensinar para a pessoa, falou que poderia ter isso, ensinou ela as estratégias? Aí seriam meio que essas 3 perguntas, assim. Anária, o que acontece? Primeiro, eu vou começar te respondendo sobre um ponto o que a gente fez, né? Após a análise. Então, nós fizemos 4 sessões, 4 encontros com eles, né? Com esse grupo, no finalzinho no segundo semestre de 2023. Nós ficamos algum tempo, alguns meses, sem nos encontrar, porque estava sendo feita a análise, né, disso. E depois nós nos encontramos com o grupo todo para poder fazer um momento de fechamento. Então, alguns meses depois, para que nós construíssemos juntos o que seria passado para as lideranças, né? Então, nós tivemos esse momento em que eles também trouxeram, né, algumas questões em relação a isso, e ali nós construímos juntos o que seria apresentado para as lideranças, né? Como realmente uma devolutiva, né, um retorno em relação à pesquisa. Isso foi feito no início de 2024, então nós apresentamos também para as lideranças sobre isso. E em relação à questão do trabalho em si, né, alguns pontos a gente identificou que já estava num contexto já de desenvolvimento, por exemplo, o mapeamento dessas redes, né, elétrica, hidráulica, eles já estavam com o processo, mas ainda não tinham finalizado, né? No momento em que a gente apresentou para as lideranças, mas era algo que já existia. E quando você pergunta sobre esse ponto, né? Sobre o falar para o outro, contar para o outro, né? Sobre essas questões relacionadas à própria atividade, né? Teve até um momento em que um deles, que na época estava trabalhando lá há quase 18 anos, né? E ele fala realmente de que quem normalmente tinha esse contato com no caso, os fios e os canos, normalmente eram as pessoas que eram mais jovens mesmo, né? Porque eles já tinham tido outras experiências, já tinham uma vivência, então conheciam todo o entorno, assim. Então, isso, no grupo, foi um momento também que os outros que talvez não, que estavam lá, por exemplo, há 15 dias, eles estão ali tendo essa troca com alguém que está ali há mais tempo, tendo a oportunidade de ter esse olhar, de ter esse conhecimento também, né? Então, eu acho que foi isso que é um dos pontos que a oficina de fotos também traz, assim, que a gente percebeu, né? É uma troca entre eles, justamente por ser um grupo, né? Tão rico, tão diverso. Ok, obrigada. Ok, eu queria fechar, porque esse horário aqui do meio-dia é terrível, né? Você sabe como é que é. Aqui é igual as plantinhas, vai dando fome, vai dando sede, o povo vai saindo. Mas só para fechar, eu queria te perguntar, do seu ponto de vista, ponto de vista mais pessoal, sabe? O que representou para você esse processo de trabalhar com a clínica da atividade, que é uma ferramenta que ela não é tão conhecida, né, em termos de mercado, do ponto de vista mais de realização pessoal. O que você pode
falar para a gente disso aí? Olha, João, eu falo assim, eu sempre tive um apreço muito grande, né, pela clínica da atividade, continuo tendo, mas eu acho que ter utilizado a oficina de fotos, eu acho que foi muito grandioso, sabe? Porque eu acho que talvez eu teria um pouco mais de dificuldade de desenvolver a pesquisa, na condução da pesquisa, se eu tivesse que utilizar a instrução sósia ou autoconfrontação, né? E poder ter esse contato com os trabalhadores, discutindo a partir das fotografias deles, né? Eu acho que isso que foi o mais enriquecedor, sabe, em relação a esse processo e aprender também com eles, né? Porque eu aprendi muito durante as sessões, assim, sobre o trabalho deles e sobre eles enquanto pessoa também, né? Então, para mim, foi muito, muito rico mesmo. Muito rico. Eu te agradeço a resposta, porque ela cabe exatamente com a perspectiva que a gente acalenta, né? Você começou cumprimentando pelo dia do professor, mas não existe professor sem aluno, né? E essa relação dialógica que o Paulo Freire fala, de aprendizagem contínua, é o que eu acho que deveria governar as relações, né, de formação. E, particularmente, eu considero que o seu trabalho é um trabalho que ele tem muito a contribuir. Não lembro se você chegou a concluir a publicação, né? É, De um artigo, ainda não. isso, nós temos que mexer com isso. Eu vou deixar gravado aqui, essa parte da gravação, só para a gente rever e eu me cobrar essa ação, Combinado, porque João. isso é muito importante. Essa experiência ela ajuda muito na formação, né? Então, gente, se está todo mundo atendido, Kenny, eu te agradeço a disponibilidade, viu? Mais uma vez, como sempre, muito bom te rever, te ouvir, tá? E conta com a gente aí para futuras parcerias, novas parcerias, que nós precisamos fazer muita coisa junto. Pode deixar, não vou esquecer, não. Tudo de Obrigada, bom. viu, gente? O pessoal tá dando Tchau. tchau aí, você tá ouvindo no fundo, né? Tchau, um abraço.